Eu convido você a abrir a sua Bíblia, no texto que nós vamos meditar nessa noite, João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, relatado pelo nosso irmão João. Nós vamos ler do versículo 6, capítulo 6, versículo 35 a 40. João 6, 35 a 40. Mesmo assentados, mas com o nosso coração reverente ao Senhor nosso Deus, vamos ler, convido para fazermos essa leitura em conjunto. Diz assim a palavra do nosso Deus: declarou-lhes, pois, ó Pai querido, Tua palavra foi lida, nós temos necessidade de entendê-la, necessidade de ouvir a Tua voz através dessa palavra. Que o nosso coração venha se encher, Pai, dessa palavra, que a nossa vida venha desfrutar do melhor dessa palavra. Por isso nós rogamos a Tua misericórdia, a atuação do Teu doce Santo Espírito a falar conosco nessa hora. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. O que realmente sustenta a sua vida? Vou perguntar novamente. O que realmente sustenta a sua vida? Alguns poderiam responder: minha família, meu emprego, meu trabalho, meu esforço, meu diploma, meus estudos, meus sonhos, meus objetivos na vida, isso me sustenta. É por isso que eu levanto todos os dias, é por isso que eu caminho todos os dias, é por isso que eu vivo todos os dias. Mas todos esses sustentos que eu citei aqui são como o maná no deserto, alimentado por um dia, por um momento, mas não impedem a morte. Todos que foram sustentados no deserto pelo maná morreram, todos, individualmente. Mas todos também que têm os seus sonhos, têm os seus desejos e as suas ambições, também vão padecer, também vão morrer um dia. Mas então o que é importante para nós? Importante para nós é o que Jesus nos declarou aqui e nos declara aqui em João 6. Eu sou o pão da vida. Eu não sou o pão que sustenta você hoje. Apesar de que, quando você acorda de manhã cedo, é gostoso comer um pãozinho quentinho, não é? Vai na padaria, chega lá, o padeiro fala assim: se você esperar 2 minutinhos, está saindo pão quentinho. O que você faz? Você pega o pão já de 1 hora atrás e você fala assim: não, eu espero. Eu espero. Porque chego em casa, vou para casa correndo, porque eu quero passar aquela manteiga no pão e a manteiga derretendo no pãozinho. Oxe, gente do céu. Com um cafezinho amargo, então, muito bom, né? Muito bom.
Jesus declarou: eu sou o pão da vida, o pão eterno. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães com um milagre que alimentou 5.000 pessoas. Jesus tinha acabado de alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Essas pessoas que foram alimentadas lá atrás, estavam vindo atrás do quê? Da vida. Não atrás do pão. Eles queriam novamente pão. Eles queriam novamente comida. Contudo, essas pessoas voltaram a ter fome. Foram alimentados. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Alguns aqui vão falar assim: esse milagre, na média de 7.000 pessoas. 7.000 pessoas. E essas pessoas que foram alimentadas ali, logo tiveram fome novamente. É simples. Almoçamos o meio-dia, quando dá 6 horas da tarde, o que acontece? A barriguinha, ó. Tenho 2 lá em casa, quando chega às 6 horas da tarde, o que nós vamos comer? O que nós vamos comer? Estou com fome. Olha, misericórdia, né? Misericórdia. É bem isso. Aqueles que receberam um milagre voltaram a ter fome, todos sem exceção. Sem exceção. Jesus agora vem e confronta essas pessoas. Vocês só querem pão? Vocês só querem comida? Vocês só querem as coisas do dia, aqui da nossa vida terrena? É só isso que é o objetivo da tua vida? É só essa a tua vida, a tua correria? É chegar até o 5º dia útil do mês para poder pagar os boletos e ver a conta ficar vermelha de novo? É só isso que você vai correr atrás? É só da saúde, é só do emprego, é só dos estudos? Mas o que tem a mais do que isso? O que tem a vida a mais do que isso? Ah, mas pastor, eu quero ensinar meus filhos, eu quero educar meus filhos, eu quero dar uma boa escola para o meu filho. Isso é bom, é muito bom. Mas isso não é tudo na vida. E Jesus está mostrando justamente isso para essas pessoas. Se você correr só atrás de pão, você vai se frustrar. E olha só o que Jesus vai falar para essas pessoas. Versículo 27 do nosso texto base. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Falei, olha, trabalhe, não para as coisas dessa terra. Porque essa terra, a gente vive em 70, 80. Hoje à tarde fui no aniversário do meu tio de 93 anos. 93 anos, tio Israel. Bênção do Senhor. Mas a nossa vida não pode estar nas coisas dessa terra. Se nós corremos apenas nas coisas terrenas, somos dos mais miseráveis. Porque nossa vida só se detém nas coisas que se pegam, que se apalpam. Jesus fala: trabalhai não apenas por essas coisas, pelas coisas que perecem, mas para aquelas que subsistem para a vida eterna. Aquelas que vão permanecer para a nossa eternidade. E isso realmente não tem preço. Isso não tem nada que possa comprar, que você venha adquirir a salvação em Cristo Jesus, coisas eternas. Ah, mas pastor, eu dei um prato de comida, mas pastor, eu dei uma oferta. Isso não vale coisa nenhuma diante do Senhor. Por quê? Porque o Senhor está preocupado com o nosso coração, com a intenção da nossa vida. Se quisermos avançar para o alvo, para a soberana vocação da nossa fé, precisamos alimentar e sermos alimentados não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece, que é Cristo Jesus. Se quisermos caminhar para o alvo da soberana vocação, nosso chamado, a nossa vida, nós devemos olhar para Cristo Jesus, que é o pão que não perece. Nosso tema dessa noite,
o pão que desceu do céu. Em primeiro lugar, meu primeiro ponto a abordar aqui é o perigo de buscarmos Jesus pelos motivos errados. Tem muitas pessoas que buscam Jesus pelos motivos errados. Ah, mas pastor, olha, eles vão vir porque o filho está doente e vão orar pelo filho doente. Ok, mas o motivo ainda é errado. É o filho. Mas o emprego, pastor, o emprego, ok, emprego é terreno também. A cura é terrena. O motivo certo qual que é? Somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Temos vivido tempos difíceis, onde o evangelho verdadeiro tem se pregado cada dia menos. Olha a internet, começa a observar as redes sociais, e você vai ver cada mensagem, misericórdia, só o sangue de Jesus para ter poder sobre isso mesmo. Tem muita coisa boa, mas tem muito lixo, tem muita coisa ruim, muita coisa ruim. Veja o que Jesus falou nos versículos 26 e 27. Vou pedir que a igreja leia. Respondeu-lhes Jesus: E aí, quando eu falo aqui que essas pessoas estavam procurando Jesus porque estavam com fome e queriam mais comida, não sou eu que estou falando, mas é o próprio Jesus que está falando isso daqui. E olha só o que fala: vocês estão me procurando pelos motivos errados. A multidão procurava Jesus porque queria mais pão. Não buscavam o Senhor por causa da vida que Jesus pode dar, eterna, da vida eterna que Jesus pode dar. Muitos seguem a Jesus apenas pela esperança do benefício terreno, mas não querem uma nova vida com Cristo Jesus. Querem o milagre, mas não querem o Deus do milagre. E você vai ver muitas igrejas que nós chamamos midiáticas, igrejas que vão falar daquilo que as pessoas querem. A promessa de que você vai ter cura, a promessa que você vai ter milagre, a promessa que Deus vai te dar 50 vezes mais, 100 vezes mais. Você depositar vem 100. Olha só, né? Por quê? Porque aquelas pessoas estão contribuindo porque querem o milagre, querem ver milagres, querem o milagre e não o Deus do milagre. Quantos hoje buscam a igreja apenas pela bênção? A bênção financeira, a cura, a solução de emoções, uma cesta básica. Se eu não for na igreja, vão cortar minha cesta básica. Ou coisas semelhantes. Meus amados, não podemos buscar a Deus por causa de milagres. Talvez você possa até ter falado assim um dia: eu vou na igreja buscar a minha bênção. Não. Eu vou na igreja para prestar um culto ao Deus da bênção. Esse é o sentido, essa é a nossa razão. Eu vou na igreja para prestar um culto ao Senhor, um serviço ao Senhor. O motivo errado: mas Deus conhece o motivo do meu coração, então por isso mesmo que nós devemos dobrar o nosso coração diante dEle, e falar: Senhor, o meu desejo, o Senhor sabe que eu estou perecendo, o Senhor sabe que eu estou com dificuldade, o Senhor sabe que eu preciso do milagre, mas eu não quero buscar o Senhor por causa disso, não. Eu quero buscar o Senhor porque o Senhor é o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. O Senhor é o Deus que mudou o meu coração, a minha vida, e agora eu tenho paz com Deus. Paz com Deus. Está tudo, ou tem muita coisa difícil na minha vida, mas eu tenho paz com Deus. A intenção não salva. Mas essas pessoas estão de boas intenções. De boas intenções, mas estão fazendo errado.
E Deus não vai dar um jeitinho no final. Deus não é Deus de jeitinho, saiba disso. Deus é o Deus de palavra reta, direita e concreta. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. As palavras do Senhor vão permanecer, seja para a nossa salvação ou para a nossa acusação. Palavras de dois gumes que serve para atacar, mas também serve para me cortar. A palavra de Deus é essa. Assim como quem só se alimenta de fast food, comida rápida, sente prazer imediato, mas compromete a sua saúde. Quem busca as bênçãos passageiras nunca irá amadurecer na sua fé. Se você tem vivido apenas de caixinha de promessa ou coisas pequenas com Deus, rápidas, ligeiras, tome cuidado, você está em perigo. Tome cuidado, porque a tua vida está por um fio. A tua vida espiritual está fraca. E nós iremos nos apresentar diante do Senhor e irá pedir conta da sua vida e o que você fez com ela. Então busque a Deus com o desejo certo. Abandone as coisas da futilidade dessa vida. Abandone as coisas pequenas dessa terra e comece a colocar o teu coração diante do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. E a vida está no Senhor Jesus Cristo. O pão que desceu do céu, em segundo lugar, é o pão vivo que dá vida ao mundo. Que dá vida ao mundo. Aí nós vamos ler o versículo 35 e o versículo 51. 35 e 51. A igreja, por favor. Declarou-lhes: amém. Jesus é aquele que alimenta verdadeiramente. O pão vivo que dá vida ao mundo. Temos uma pergunta aqui. O que faremos para realizar as obras de Deus? O que nós podemos fazer para realizar as obras de Deus? Versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar a obra de Deus? O que eu posso fazer para realizar a obra de Deus? E Jesus vai responder no versículo 29, o próximo versículo. A obra de Deus é esta: que creais naquele que por ele foi enviado. Jesus está respondendo que você creia em Deus pela obra daquele que Deus enviou, Jesus. Como no louvor, o seminarista Arnaud falou, Jesus é aquele que mostra completamente o Pai. Completamente. Maravilhosamente o Pai. É Ele, é Jesus. Quer fazer a obra de Cristo? Quer realizar a obra do Senhor? Então creia que Jesus Cristo é aquele que me mostra o Pai e que realiza uma obra maravilhosa. Hendricks, no seu comentário, ele fala assim: aqui Cristo corta todo o legalismo. A obra não é fazer, mas a obra é crer. Ah, mas eu vou na igreja. Tá. E o teu coração como é que está? Porque só ir e voltar da igreja não vai te salvar. Mas eu dou o dízimo. É bom, o tesoureiro agradece. Mas não vai te salvar. Mas eu faço caridade. Ok, mas não vai te salvar. É bom para a humanidade. Ajuda o próximo. Mas não vai te salvar.
Mas eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não minto, eu sou uma pessoa boa. Ok, é bom para a sociedade, mas não te salva. Não muda a tua condição, não te dá a vida eterna. Porque a vida eterna não está em fazer as coisas, em ir à igreja, em dar dízimo, em fazer boas obras, em fazer caridade, em ajudar o próximo, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Não, não é nada disso. E o versículo 35 fala assim: eu sou o pão da vida. Jesus, ele declara: eu sou o pão da vida. Quem não come do pão da vida não tem a vida eterna. A vida eterna está em Jesus, somente em Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu, é Ele que nos dá a vida. Eu sou o pão da vida. Jesus está trabalhando algo muito claro e muito concreto para a nossa vida diária, a nossa jornada diária com Ele. Sem Jesus não adianta ser de uma igreja bíblica, sem Jesus não adianta ser de uma igreja que tem teologia boa, sem Jesus não adianta ser de gerações de evangélicos, de presbiterianos, não adianta. É Jesus que salva. É Ele que nos dá a vida eterna e que muda o nosso coração. E Jesus, quando Ele fala que eu sou, Ele está ligando lá do eu sou, de Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Quando ele diz eu sou o pão da vida, ele está falando eu sou. Esse lá que falou para Moisés, essa mesma palavra está sendo ligada aqui. Eu sou esse. Eu sou. Eu sou o que sou. E eu sou plenamente aquele que dá vida plena. Ele não apenas dá pão, mas Ele é o pão da vida. Eu posso te dar um pão, mas eu não sou o pão da vida. Eu posso ser um padeiro, quem faz pão. Mas Jesus falou que Ele é a essência da vida. Eu sou o pão da vida. Quer ter uma vida no céu? Quer ter um coração transformado? É Jesus. Esse pão desceu do céu e dá vida eterna para todo aquele que nele crê. Olhando isso para a teologia, nós podemos olhar, por exemplo, para sola fides, a salvação através de Cristo Jesus. E somente através de Cristo Jesus. Na confissão de fé de Westminster, por exemplo, no capítulo 14, que fala sobre a fé salvadora, é obra do Espírito Santo em nós. Nós linkamos isso, nós vemos isso nas Escrituras e naquilo que sai das Escrituras da confissão de fé e também nos pontos da Reforma Protestante. Olhando isso para a nossa vida, aplicando isso para nós, precisamos, como igreja presbiteriana Maranata, alimentarmos da palavra diariamente. Diariamente. E eu faço uma pergunta para você: você lê a Bíblia só aqui na igreja? Você faz a leitura só aqui na igreja? Você se alimenta da palavra só na igreja? Ou você está tirando o seu tempo de oração e leitura da palavra também diária? Se você só lê a Bíblia aqui na igreja, vou falar para você que você está desnutrido. Você está morrendo espiritualmente. Tua alma deve estar gemendo, com dor, de fome da palavra. Tenta fazer isso na tua vida diária. Alimentar apenas 2 vezes na semana, em um dia, na EBD e à noite. Como é que vai ficar você fisicamente? Após 15 dias, se você aguentar. Você vai estar fraco, desnutrido. Você vai estar fraco e desnutrido. Pasme, muitos
Muitos se dizem cristãos, só lê a Bíblia na igreja, só escuta de Deus na igreja, só lê a palavra de Deus na igreja, não ensina os seus filhos a palavra de Deus, não ama a palavra de Deus como fala que ama. Não dá para ser cristão assim. Eu tenho que buscar a palavra de Deus diariamente, me alimentar diariamente do Senhor. Mas eu já sou salvo. Então, se você é salvo, você deveria amar a palavra de Deus e alimentar dela todo dia. E queria só como nós agimos assim. Lembra quando você se apaixonou pela tua esposa, pelo teu marido? Você queria conversar com ele só uma vez por semana? Ou todo dia? Eu lembro quando nós éramos noivos, eu escrevia uma cartinha por dia. Cartinha, e colocava um selo social na carta, porque eu estava em Patrocínio, Minas Gerais, a Denise estava no campo missionário, lá no Amazonas. E eu queria ter um pouco de contato com ela. Isso foi lá nos anos de 1999, hein? Olha só, faz tempo, minha flor. Faz tempo, mas parece que foi ontem. Olha só, meus queridos. Mas aquele que você fala que ama de verdade, que deu a vida por você de verdade, que derramou seu precioso sangue de verdade por você e te lavou com esse sangue a tua vida, você só escuta de Deus no domingo? Não tem algo errado aqui? Devemos nos alimentar da palavra dele diariamente e ter sede da palavra. Ah, mas eu estou correndo e estou com vontade de chegar em casa depois de um dia estressante de trabalho, eu quero tomar um banho, eu quero jantar, eu quero depois sentar no meu sofá, ligar aquela TV, pegar e começar a assistir uma série que eu estou louco para ver o que vai dar. Espera um pouquinho, calma aí, então a série é mais importante? O teu banho é mais importante? O teu alimento físico é mais importante? Então nós estamos fazendo igual a esses que estavam atrás de Jesus apenas por causa do pão. E não por causa da palavra viva que sai da boca dele. Devemos amar a Deus e o Deus da palavra se revela através da sua palavra. Nós não podemos ficar correndo atrás de milagres, mas devemos ficar correndo atrás do Deus do milagre. Não precisamos de moralismo ou de tradição humana, mas nós precisamos do Senhor da igreja. Só uma igreja que se alimenta de Cristo irá avançar firmemente. Só uma igreja que se alimenta da palavra de Cristo irá se alimentar e estar forte para passar as lutas e as provações. Alimenta-se do Senhor. Viva do Senhor. Ame o Senhor. Não seja aquele que tenha que tocar para ver que é Jesus. Não seja aquele que tenha que ver um milagre, um aleijado levantar, um cego ver. Não seja esse. Seja aquele que creia através da palavra do Senhor e que vive essa palavra todos os dias. O pão que desceu do céu, em terceiro e último lugar, é escândalo e vida. Comer da carne e beber do sangue. Aqueles que não são cristãos falam assim, nossa, Jesus, como que é isso? Comer da carne e beber do sangue. Diz assim o versículo 53 e 54, por favor, a igreja. Respondeu-lhe Jesus, amém. Muitos disseram, duro é esse discurso. Versículo 60. Duro é esse discurso. Porque essa palavra é dura. É palavra de envolvimento. Jesus explica, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. São espírito e são vida. Porque participar
do corpo e do sangue de Jesus é ter intimidade com Ele, é envolvimento com Ele, é ter laços com Ele. Não se trata apenas de um rito, mas de uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé que une espírito. A fé que se alimenta de Cristo é fruto da eleição e da obra do Pai. É fruto da eleição e da obra do Pai. Irá trazer o resultado. Muitos deixaram Jesus de lado e foram embora. Porque não tinha pão, não tinha milagre, tinha apenas uma palavra dura. Olha aqui, não tem pão hoje. Tem palavra de vida eterna, você quer? Não, não quero, eu quero pão. Palavra de vida eterna eu não quero não. Eu quero pão. Eu só quero um milagre. Olha o que diz o versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos, o que eles fizeram? Abandonaram. E olha, não está falando do neófito que começou a seguir ontem. Já era discípulos. Já estava do lado. Hoje não tem pão. Acho que não vou seguir, não vou, não. Acho que eu vou deixar de lado esse negócio aí, porque não tem pão hoje. Eu vi pão ontem, foi tão fresquinho, estava uma delícia. Agora hoje não tem pão? Não, acho que não. Não dá. Tem coisa errada, vai falir, está quebrando. Está quebrando, está falindo, perdeu o milagre. Não vou não. O versículo 68. Então Pedro vai e fala com Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Que esse seja a nossa resposta. O pão vivo que desceu do céu alimenta a nossa alma e a nossa vida. E podemos falar: Senhor, para onde a gente vai? O que tem de bom nessa terra? A palavra de vida eterna está no Senhor. Hoje vemos muitos se decepcionarem com Deus, por exemplo. De promessa que Deus não fez, que homens fizeram em nome de Deus, prometendo X, Y, Z, casa, namorado, marido, esposa, filho, profissão, recursos, em nome de Deus, sem autorização de Deus, enganando pessoas, deturpando a palavra. Muitos, porque queriam ver milagres. Foram enganados, mas queriam o engano também. Foram enganados, mas queriam o engano. Mesma coisa, aqueles que estão lá jogando na Mega Sena para ganhar. Eles não vão ganhar. Apenas 1 ou 2. Mas eles querem aquilo. A palavra de Deus, ela não nos promete vida fácil. Mas o que ela nos promete? A presença de Deus em nós. Ele nos promete a certeza da vida eterna com Ele, com o Senhor Jesus. Na palavra de Deus encontramos não promessas de vida fácil, mas caminhos que irão nos conduzir no meio das lutas e no meio das dores. Caminho com o Senhor que irá estar conosco no meio das lutas e das dores terrenas. Contudo, o verdadeiro discípulo reconhece que não há outro pão. Não tem outro pão. Quem tem pão de vida eterna sem ser o Senhor Jesus Cristo? O verdadeiro discípulo reconhece: não há outro caminho. Para onde eu vou, Senhor? Somente Tu tem palavras de vida eterna. Não há outro sustento. Não há outra forma de viver nessa terra sem ser com Jesus. Mas eu vivo a minha vida sem Jesus. Ok. Você passa pela tua vida sem Jesus. Mas a tua vida irá acabar. Ela é passageira, ela é pequena. O que é 50, 60, 70, 100 anos nessa terra em mercê à eternidade? O que é 100 anos perto da eternidade? O que é 150 anos perto da eternidade?
é nada. É uma fagulha da fagulha da fagulha. É nada. Por isso, devemos olhar para o Senhor e ver que somente Ele tem palavras de vida eterna. Concluindo, quero retomar a pergunta que nós iniciamos. O que realmente sustenta a sua vida? O que realmente sustenta a tua vida? É o pão que você comeu hoje? É a comida, o alimento, o churrasco que você comeu hoje? É isso? Então você está em risco. Porque o que deve sustentar a nossa vida deve ser o pão vivo que desceu do céu. Jesus trabalha algo maravilhoso em nossa vida. Se Cristo não for o pão da nossa vida, se Cristo não for o sustento da nossa vida, nós estamos em perigo. Todos os outros pães dessa terra acabam e passam. Um dia você tem, outro dia você não tem. Todos os pães acabam, envelhecem e emboloram. E não tem vida com eles. Apenas nos conduzem à morte. Contudo, quem se alimenta de Cristo tem a vida eterna. Quem se alimenta de Cristo tem a vida eterna. Sem Cristo a alma morre de fome. Com Cristo a alma nunca mais perecerá, nunca mais terá sede. Cristo Jesus é a vida. E eu quero desafiar você aqui nessa noite. Tenho 3 desafios para você. Primeiro deles, abandone os pães que perecem. Deixa eles de lado. Muitos vivem apenas pelo trabalho, pela correria, até pela família. Ah, mas pastor, você está falando que a família não é importante? Não. Estou falando que Cristo é importante, é o fundamental. E por amor a Cristo eu cuido da minha família, com o meu melhor e com a minha vida. Porque eu prometi dar a vida pela minha esposa. E tem sido um prazer. Mas também nós devemos olhar e ver o que é realmente importante para nós. O ministério que Ele tem nos dado. Em segundo lugar, segundo desafio, primeiro, abandone os pães dessa terra, os pães que perecem. Segundo, busque a palavra diariamente. Busque a palavra diariamente, como o pão da vida. Alimente-se da palavra, de preferência com a tua família, com a tua casa. Você, tua esposa, teu marido, teus filhos. Ah, mas não tem como, pastor, olha, ele vai, vem e eu não consigo. Ok. Então, comece por você. Comece por você. Não deixe para amanhã. É agora. A alma que tem fome, ela tem fome para hoje, não é para amanhã. Decida hoje, fala, eu vou começar a ler a Bíblia, e não tem sono que vai bater, que vai me impedir de ler a Bíblia, não tem atividade nessa correria de vida que vai me impedir de eu ler as Escrituras, porque eu vou amar as Escrituras, eu decido amar as Escrituras, eu decido amar a Deus, o Deus da palavra, eu encontro Ele na palavra. Pare um pouco de escutar música, pare um pouco de assistir YouTube, pare um pouco de rodar lá o story lá do Facebook. Mas assista o meu, tá? Assista o meu lá no meu canal. Reverendo Antoniel. Mas busque a Deus diariamente. Coloque o teu coração diante dEle. Na palavra. Amando a palavra. A gente gasta tempo com tanta porcaria nessa vida. Tanta porcaria, a gente gasta tempo com tanta coisa que não vale nada. Mas eu estou no ônibus, estou no trem, estou no metrô, então pega um fone de ouvido, entra lá na Bíblia online lá e começa a ouvir ela online no teu fone de ouvido. Escute ela, então, leia ela. Ame a Deus a palavra, o Deus da palavra.
E terceiro desafio, avance, devemos avançar como igreja, fortalecida em Cristo. Avance como igreja fortalecida em Cristo. O que eu estou falando com isso? Nós devemos ser uma só igreja. Não fica separado. Não fique longe. Não fique longe. Ame a igreja do Senhor Jesus Cristo. Caminhe como corpo do Senhor. Unidos. Unidos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Se fortaleça, mas não somente para si, mas para caminhar com o que está mais fraco. Sendo igreja. Isso é importantíssimo para nós, para a nossa jornada. Porque Ele nos alimenta para nós e para o próximo. Devemos ser corpo. Corpo não deixa o braço para trás. Então, braço, liga aí, cola aí, junta com a gente. E ao juntar conosco, vamos ser uma igreja forte e fortalecida no poder e no amor de Cristo Jesus. Ah, mas aquele irmão, então, alimenta do pão. Mas aquela pessoa faltou, então, irmão, perdoa. Ah, mas, então, irmão, viver corpo é isso aí. É perdoar, é amar, é estar junto da pessoa. Eu falo o seguinte, para mim brigar com a minha sogra é tão difícil, gente. Tão difícil. Ela mora a 2.000 quilômetros de distância, 2.500 quilômetros de distância, glória a Deus. Né? Longe demais. Não tem como brigar com ela. É só uma ligação. É difícil. Se ela morasse aqui, aí ia ser facinho. Ia ser muito fácil. Ia ser muito fácil. Eu amo ela demais, Dona Lourdes, mulher querida de Deus. Mas então, você está perto, vai ter dificuldade. Mas, em nome do Senhor Jesus Cristo, passe por cima das dificuldades. Perdoe, ame. Seja trabalhado pelo poder de Deus. Sabe por quê? Porque Cristo é a palavra. Quando nós paramos de brigar, de cuidar de micuinha, e olhamos para Cristo, e nos alimentamos de Cristo, isso é tão maravilhoso. Isso enche tanto a nossa alma, isso enche tanto o nosso coração, isso enche tanto a nossa vida de esperança eterna. Esperança eterna. Então deixe as coisas pequenas de lado. Não se ligue a elas não, não se prenda a elas não. E vamos louvar e glorificar o Senhor Jesus Cristo caminhando. Porque tem muita gente com fome, precisando do pão da vida. E como eles vão ouvir? Através de mim e de você. Como ouvirão se não tem quem pregue? Nós já fomos enviados. Vamos pregar. Vamos falar de Cristo. Vamos falar do pão vivo. Vamos alimentar com pão físico, mas vamos alimentar com o pão da vida também. Porque somos chamados a isso. Cada um de nós, no ministério que Ele nos dá, de anunciar a tempo e a fora de tempo. Que a tua vida seja uma vida de força e graça, de alimento vivo, verdadeiro, que não passa, que não acaba. Não busque o Senhor por causa de coisas terrenas, mas busque o Senhor por coisas eternas, que permanecem e que glorificam o nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória dEle mesmo. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor Jesus Cristo, com a nossa equipe de louvor. Mas eu gostaria que você pensasse, como é que está a tua vida? Você está se alimentando diariamente da palavra? Você está buscando a Deus porque o teu coração está nele ou porque você tem desejo das coisas terrenas? Ah, mas por que eu então? Então, porque você está tentando ficar no centro. Tire um pouco você do centro e coloque Cristo no centro. A nossa vida deve ser assim, cristocêntrica, toda a nossa vida. Tire um pouco você do centro dela. Ah, mas porque fizeram aquilo para mim, então tira você do centro. É isso que eu estou falando. Ah, mas porque falaram tal coisa de mim, então tira você do centro. Deixa Jesus lá. Coloca Jesus lá no centro da tua vida. Ame ao Senhor. A vida eterna está em ter Cristo Jesus.
o pão vivo que desceu do céu. Em nome de Jesus.